Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Aleluia, glória a Deus. Mas eu sei o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar, sua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Aleluia. Me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. E quando eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, e quando eu me cansar, a sua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá força, você me resguarda. Quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá força, você me resguarda. Eu sei que a sua graça é pra mim. Fale com Deus agora, igreja. Aleluia.
quando eu não posso, quando não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá força, você me ergue as suas mãos. Eu sei que a sua graça é pra mim. Toma posse agora, igreja. É pra você. Aleluia. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. A igreja declara: eu sei que a sua graça é pra mim. Para mim, é para você, é para nós. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Aleluia. Aclamação de palmas bem cara para o Senhor. Pode sentar, amados. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Quando a gente busca mesmo de todo o coração, é bem melhor. Graças a Deus, igreja. Não é verdade? Sim ou não, igreja? Sim. Eu declaro você buscando a Deus de todo o seu coração. Então, vamos à mensagem de hoje, mas antes eu quero orar. A abençoada Suzy pediu oração pelo irmão dela. O irmão dela vai... A médica lá, né, está querendo amputar uma parte do pé dele, né? Então nós vamos orar para que Deus venha colocar a mão ali para que isso não aconteça. Glória a Deus, igreja. Amém? Vamos pedir por ele como se estivéssemos pedindo por nós. A oração tem que ser assim, não tem que ser assim? Como se fosse para você. Graças a Deus, igreja. Como se você estivesse se colocando no lugar da pessoa. Amém? Graças a Deus. Vamos orar então. Tem mais algum pedido de oração? Não, né? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, queremos orar primeiramente, ó Deus, pelo Marcos, irmão da Suzy, que está, ó Deus, nesse momento, vendo uma ameaça, né, meu Deus, de amputar uma parte do pé. Mas nós declaramos em nome de Jesus que vai haver agora a manifestação do Teu poder, Deus, para que ele se livre disso. Sim, Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai amado, Pai querido, que a Tua misericórdia esteja sobre a vida dele. Que ele compreenda, Deus, que sem o Senhor é impossível viver. E nós te pedimos então, Deus, que o Senhor venha colocar a sua mão poderosa ali para impedir isso. Para que ele venha reconhecer que foi o Senhor que fez. E venha se redimir, meu Deus, dos seus caminhos errados, da sua concepção de vida segundo esse mundo. Para que o Senhor venha transformar a vida dele. Para que o Senhor venha livrar ele de todo o mal. É o que nós te pedimos. Eu aproveito também, meu Deus, e oro em favor de cada família aqui representada. Ó Deus amado, Deus querido, vai agindo na nossa família, na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos pais, nossos irmãos e de toda a nossa parentela, meu Deus. Ó Deus amado, Deus querido, a Tua palavra diz que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente a família da fé. Então eu quero orar, Deus, pela família da fé reunida aqui nessa manhã. Quero orar, Deus, pela família da fé que está reunida, pelos que estão presentes, ó Deus, pelos que não puderam vir também, que eles possam estar sempre aqui, meu Deus. Que nós não façamos rodízio aqui, não, meu Deus, mas que todo domingo, todos nós estejamos aqui e também nos esforçando para vir durante a semana.
Ó Deus amado, Senhor Deus, que haja agora, meu Pai, uma manifestação de poder no meio da nossa casa, no meio da nossa família. Nós somos a igreja e nós somos, ó Deus, a família de Deus. Então que nós saibamos, ó Deus, que nossa consideração uns pelos outros aqui deve ser maior ainda do que a consideração que nós temos pelos nossos familiares. No entanto, o Senhor diz para nós cuidarmos bem dos familiares também. Então eu declaro, ó Deus, em nome de Jesus, Teu Santo Espírito, ó Deus, prevalecendo sobre o mal, prevalecendo sobre a carne, e tudo dando certo, meu Deus, em nome de Jesus. Nos dê a direção, nos dê sabedoria, para nós não vivermos segundo a carne, segundo nossos pensamentos, segundo o que a gente acha. Não, meu Deus, que seja a Tua palavra o nosso guia, lâmpada para os nossos pés. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Essa é a nossa geração. Apesar dos erros que cometemos no passado, nós não vamos olhar para trás. Não vamos, ó Deus, olhar para o dia de hoje. E que possamos, ó Deus, hoje estarmos aqui, Deus, com o coração. Agora, nesse momento de oração, Senhor, não podemos estar distraídos. Devemos estar, ó Deus, focados, para que a nossa oração chegue ao Senhor com um aroma agradável. Ó Deus, quero orar pelos irmãos que não puderam estar aqui, ou não quiseram estar aqui, eu não sei, o Senhor sabe todas as coisas. Ó Pai amado, Pai querido, coloca no coração deles, ó Deus, o desejo de estar aqui todo domingo, e se esforçar também durante a semana, mas que eles estejam todo domingo aqui, Senhor. Que não haja nenhuma desculpa nos lábios, que não haja, Deus, preguiça, desânimo, cansaço, má vontade, desculpas. Não, meu Deus, que haja em cada um, ó Deus, o prazer de estar aqui. Porque o Senhor está no meio de nós, independente de qualquer coisa, a verdade é que o Senhor está no meio de nós. Isso é o mais importante de tudo, a Tua santa presença aqui conosco. Isso, ó Deus, é imperdível. Isso, ó Deus, não tem preço. Nós queremos estar sempre aqui, nos átrios do Senhor. Aqui é o nosso lugar. O Senhor nos fala de vida eterna. Onde estaríamos, meu Deus? Aqui é o nosso lugar. Ó Pai amado, Pai querido, eu declaro não vindo um domingo, outro domingo vindo outro. Não, eu declaro todo domingo, todos aqui, meu Deus, sem rodízio. Essa é a minha palavra, a palavra, ó Deus, do pastor da igreja, a palavra desse irmão que está junto com a igreja. Sim, Deus, declaro toda a igreja reinando em vida, na mais perfeita vitória. E que hoje, ó Deus, Teu Santo Espírito tome a frente, que não seja a carne, que não seja o homem, mas seja o Teu Santo Espírito ministrando a palavra. E quem receber a palavra, não receba na carne, não receba, ó Deus, com precaução, não receba a palavra, ó Deus, com desconfiança, mas receba a palavra de coração aberto, receba a palavra vinda diretamente do trono da Tua graça. O Senhor nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. E nós não queremos retroceder, nós queremos seguir em frente. Ajuda-nos, Deus, fortalece-nos, ó Deus. A Tua graça não é frieza, a Tua graça não é acomodação, a Tua graça é espírito e verdade. Eis-nos aqui para servir a Tua graça. Não podemos sair desse fundamento, não podemos sair desse alicerce. É o que o Senhor estabeleceu, Cristo Jesus, o Rei da Glória. Obrigado, Deus, declaro todos aqui felizes na graça, todos satisfeitos, agradecidos e prosperando, meu Deus. Sim, tudo que fizerem vai prosperar, em nome de Jesus. Amada igreja, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para nós. O título da mensagem se chama Transformação. Amém. Diga comigo, transformação. Transformação. Amém? Amém. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Eu declaro você não tendo medo de nada. Eu declaro você confiando em Deus. Eu e você. Amém? Confiando em Deus. Transformação é o título da mensagem. Transformação poderia também ser o título. Também conversão. Glória a Deus, igreja. Amém. Porque a conversão, ela é uma transformação de vida. Amém? Amém. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9.
Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Declaro a mente de Cristo ativada em todos nós. Amém? Atos capítulo 9, versículo 1. Receba como palavra de Deus, não como palavra do homem. Atos 9, 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, como era chamado os cristãos no início, né? Alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Dá uma pausa aí, amados. Paulo, na época, conhecido como Saulo de Tarso. Glória a Deus, igreja. Depois ele ficou sendo conhecido como Paulo. Amém? Graças a Deus. Isso é variação de nomes, né? Paulo significa pequeno, né? E ele consentiu com a morte de Estevão. Pastor, quem foi Estevão? Foi o primeiro mártir do cristianismo. Foi o primeiro a morrer por causa de Cristo. Glória a Deus, igreja. Nós temos resistido até a morte, até o sangue? Não. Amém? Pelo contrário, é até fácil para nós servir a Deus. É, não é verdade? Sim. Na nossa conjuntura. Tem situações que servir a Deus é complicado. Servir a Deus, por exemplo, debaixo de um país comunista, por exemplo, é fácil? Não. Debaixo de um país muçulmano, é fácil? Não. Amém, igreja? Amém. Né? E às vezes a gente está numa situação que não é uma situação tão complicada, em que nossa vida está em risco, né? Que é um caso de vida ou morte, não. Às vezes é uma questão só de pegar uma condução, ou pegar o automóvel e vir para a igreja. Às vezes é uma questão só de falar para a pessoa de Jesus, convidá-la para vir para a igreja, né? Pastor, mas se eu falar de Jesus para ela, eu posso ser preso. Não pode, aqui no Brasil não. Amém, igreja? Amém. Se eu falar de Jesus para ela, eu posso ser morto. Não, aqui no Brasil não. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, nós devemos aproveitar as oportunidades. Graças a Deus, igreja. Amém? Devemos aproveitar as oportunidades. Saulo, ele estava respirando ódio contra as igrejas. Quando ali Estevão foi morto, ele ficou guardando as vestes daqueles que apedrejavam Estevão. Estevão começou a pregar, começou a falar de Jesus no meio dos judeus, né? Você sabe que Jesus foi crucificado lá. Amém, igreja? Né? E aí os judeus apedrejaram Estevão, mataram Estevão. E Paulo, na época Saulo de Tarso, guardava as vestes daqueles que apedrejavam Estevão, daqueles que matavam Estevão. Era o costume, né? A pessoa tirava a veste para poder ir apedrejar, e alguém tomava conta das vestes. E Paulo estava ali tomando conta das vestes daqueles que apedrejavam Estevão. Ele consentia na morte de Estevão. E depois ele pede cartas aos sacerdotes para ir até Damasco, para lá prender os cristãos e trazer de lá eles amarrados, trazer eles de lá presos, para lançar na prisão e matar. Amém, igreja? Né? Porque lá em Damasco, igreja, era um grande centro comercial e cultural. Dali saíam caravanas para todo o Império Romano. Então, se o cristianismo prosperasse lá em Damasco, ia se espalhar pelo mundo inteiro. Então, Paulo foi para lá para prender os cristãos, aquela seita, que ele considerava uma seita maldita, chamada O Caminho, né? Ele ia trazer todo mundo preso para serem ali mortos até, julgados e mortos. Quer dizer, ele ia matar todo mundo. Ele era assassino, respirava ódio contra a igreja.
era a situação de Saulo de Tarso. Mas ele vai sofrer uma transformação. Você sofreu uma transformação, igreja? Você está diferente do que você era? Não digo só no tempo que você era incrédulo, não. Estou falando também do tempo da lei. Quando você estava lá duro na lei, era implacável, era um durão, era uma durona, né? Você era uma pessoa, de repente, que não tolerava muita coisa, era um crentão, né? E agora, a graça, ela te amoleceu o teu coração? A graça deixou você mais maleável, mais amoroso, deixou você mais compreensivo, mais tolerante? Ou você ainda é aquela pessoa que você era antes? Eu declaro havendo uma transformação em você. Amém, igreja? Amém. Ó, e não deixe nada afastar você do seu congregar. Pastor, conheci uma pessoa e essa pessoa não quer vir congregar comigo. E eu estou pensando também em deixar de congregar e ficar, né? Passeando com ela, ficar vivendo com ela. Pessoal, cuidado. Glória a Deus, igreja. Cuidado. Amém? Nós devemos trazer a pessoa. Senão, a pessoa nos levar para o que é carnal, para o que é mundano. Não, pastor, a pessoa é do bem. Sim, é do bem, mas ela não busca a graça de Deus como você busca. Ela não faz parte do corpo de Cristo como você faz parte. Glória a Deus, igreja. Você está se sentindo parte do corpo de Cristo? Né? Há pessoas aqui que são antigas, mas há pessoas mais novas. Você que é mais novo, você está se sentindo parte do corpo de Cristo? Eu declaro você se sentindo parte do corpo de Cristo. Porque senão, igreja, você vai ficar, né, naquela dureza de coração, naquela frieza. Nós temos que combater a frieza. Ah, vou congregar pela internet. Que internet, pessoal? Internet é só um artifício, é só um recurso. Glória a Deus, igreja. Você tem que estar no meio da congregação. Diga glória a Deus. Amém? Né? Eu fico triste quando vejo a pessoa às vezes faltar por motivo bobo, né? Às vezes a pessoa ficou de cama, arriada. Mesmo assim ela tem que tentar vir assim mesmo, sabia? Mas ficou de cama, arriada, né? Não teve como mesmo ela vir. Aí tudo bem, glória a Deus, igreja. Mas às vezes a pessoa deixa de vir por um motivo tão bobo, tão simples. Tem um caminhão de desculpa. Nós devemos combater isso. Glória a Deus, igreja. Combater isso. Eu quero estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Você também quer, igreja? Quem quer, diga glória a Deus. Amém? Estar na casa do Senhor, né? Aqui, Saulo de Tarso estava respirando ódio, pediu cartas, chegou ao ponto de pedir cartas aos sacerdotes para ir lá na outra cidade, trazer de lá os cristãos. Ele estava na verdade? Não. Ele estava no Espírito? Não. Diga, Jesus é a verdade. Amém? Jesus é uma religião? Não. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Diga glória a Deus. A religião não vai religar coisa nenhuma, né? O significado da palavra religião é religar, né? Religar o homem com Deus. Mas acontece que não religa coisa nenhuma, pelo contrário. A religião só afasta. Você vê aqui os religiosos. Paulo nessa época era apóstolo da graça ou era religioso? Religioso. Amém? Né? Ele estava seguindo uma coisa que já tinha deixado de ser. Já tinha dado lugar a uma coisa nova. Tinha dado lugar a um plano de Deus que era estabelecer a graça. Diga glória a Deus. Mas ele ainda estava no velho. Ainda estava na velha religião, né? Eu declaro você entendendo que Deus quer ver você espiritual e não religioso. Religioso não ama, o espiritual ama. Diga graças a Deus. Versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra,
ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Dá uma pausa aí, amados. Paramos no meio do versículo. Glória a Deus, igreja. Versículo 5. Paramos no meio do versículo. A voz ali, né? Fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou o quê? Quem és tu, Senhor? Ele não era fariseu, observador da lei, criado ali sob a educação, né, de Gamaliel, que era um dos principais professores do farisaísmo. Ele era um prodígio, né? Paulo era um prodígio, sabia? Paulo cedo, jovem, ele já era membro do Sinédrio, ele já era um grande fariseu, né? Jovem, ele era um prodígio, ele era precoce, ele tinha uma vantagem, tinha uma inteligência privilegiada, tinha uma vantagem em relação aos outros. Glória a Deus, igreja. É como se hoje em dia ele fosse um superdotado, amém? E ele excedia ali muito, né? Ele era zeloso da lei, tão zeloso que ele foi lá na cidade de Damasco para prender aqueles que ele considerava hereges. Glória a Deus, igreja. Né? Então Paulo, ele era um grande fariseu, ele era um grande religioso, na verdade, né? E ele conhecia Deus? Não. Ele está perguntando: quem és tu, Senhor? Amém? Então você vê que é uma questão de revelação. Vai haver uma revelação agora aqui na metade do versículo. Veja aí. E a resposta foi, versículo 5. E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amém, igreja? Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus? Imagine o peso de condenação que desabou sobre ele, quando ele ouviu aquela voz dizer assim: eu sou aquele que você está perseguindo. Eu sou aquele que você está dizendo que está errado. Amém, igreja? Amém. Você fala da graça para a pessoa, você chega para a pessoa e fala assim: olha, não precisa jejuar. Jesus, nos seus dias aqui na terra, como Jesus de Nazaré, ele fala para os discípulos dele para não jejuarem. Glória a Deus, igreja. Aí vem o religioso e fala: não, algumas castas de demônios só se expulsa com jejum. Mas não sabe que ele está entre colchetes. Glória a Deus, igreja. Né? E além do mais, se Jesus falou para os discípulos não jejuarem, né? Se o noivo está com eles, por que jejuariam? Glória a Deus, igreja. Os discípulos de Jesus estavam colhendo espigas para comer, igreja. O judeu, no dia de sábado, ele não pode fazer nada, quanto mais colher espiga. Glória a Deus, igreja. Então, eles estavam ali, Jesus estava ali falando que não precisava jejuar, não precisava guardar sábado. Glória a Deus, igreja. Né? Que ele era o Senhor do sábado. Diga graças a Deus. Aí você vai falar isso às vezes para um religioso, né? Tem religião que se diz cristã, que guarda o sábado. Você vai falar contra isso aí, ele vem com um caminhão de argumentos. Um caminhão de argumentos. Eles têm revelação? Eles têm argumento. O argumento deles está certo ou está errado? É segundo o Espírito ou segundo a carne? Saulo aqui, ele estava com fé. Estava com fé no que ele estava fazendo? Estava, a ponto de matar os outros. Amém? Ele estava com fé. Ele estava com plena certeza. Mas eu te pergunto, ele tinha revelação? Não, ele não sabia nem quem era aquele que ele estava perseguindo. Ele pensava que aquele que ele perseguia, os cristãos que ele perseguia, ele achava que aquilo não existia, que aquilo era uma conversa fiada, que o tal de Jesus não tinha ressuscitado coisa nenhuma. Os discípulos devem ter ido lá, devem ter pego o corpo, devem ter levado o corpo embora, para depois falar que ele tinha ressuscitado. Amém, igreja? Glória a Deus. É igual hoje em dia você fala para alguém que Jesus andou sobre as águas, a pessoa incrédula fala assim: por acaso um homem pode andar sobre as águas? Deixa de ser boba, pô, isso aí é religião, né? Religião só faz a cabeça mesmo de quem é ignorante, né? Começa a falar contra. Aí você fala para ele: não, mas não é religião que eu estou falando de Jesus, o caminho, a verdade e a vida.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. E às vezes a pessoa, ela tem uma prosperidade, ela tem uma harmonia na sua casa, tem uma família até abençoada. Então tá bom. Então tá bom. Só que Jesus não fala de prosperidade, família abençoada, não fala só dessas coisas. Ele fala de vida eterna. Amém? Glória a Deus. Quem mais fala de vida eterna? Alguém mais fala de vida eterna? Só Jesus. Só Jesus. Então, se tem uma coisa superior à vida eterna, vamos atrás disso aí. Mas tem alguma coisa superior à vida eterna? Não tem, igreja. Então nós ficamos com Jesus. Diga glória a Deus. Quem está fechado com Jesus, diga glória a Deus. Amém? Graças a Deus, igreja. Eles não têm revelação. Você fala para eles que não precisa jejuar, eles falam, não, tem que jejuar sim. Você fala para eles que o batismo nas águas foi um tempo, o tempo de João Batista, mas Elias já veio na pessoa de João Batista. Glória a Deus, igreja. Não tem mais isso não. Agora nós temos que ter conhecimento da graça, nós temos que crer somente, basta acreditar. Diga glória a Deus. Uma questão de fé. O justo viverá pela fé. Amém? E aqui Saulo de Tarso teve uma revelação. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias. Alô? Esteve 3 dias sem ver. Amém, igreja? Durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ficou ali num estado catatônico, ficou ali, meu Deus, o que é isso? Glória a Deus, igreja. Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Quando o Senhor te chamar, você fala assim: eis-me aqui, Senhor. Amém. Diga, eu recebo essa palavra. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Paulo estava fazendo o quê? Orando. Abençoado, enquanto você espera uma resposta de Deus, quando você não sabe o que fazer, o que você vai fazendo? Orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Diga comigo, igreja: aparência. Amém? Diga assim: fama. Paulo estava com uma fama, não estava? Olha aqui para mim, amado. O título da mensagem é transformação. Transformação. Será que as pessoas estão acreditando que você está transformado? Ou será que as pessoas estão vendo você irritado? Estão vendo você sem amor no coração? Como as pessoas estão te vendo? Eu declaro você transformado. Amém. Em nome de Jesus. Aqui Ananias não acreditou que ele estivesse convertido, que ele estivesse transformado, que ele era uma nova criatura. Ele ficou desconfiado, porque ele era muito zeloso na lei. Amém? Amém. Mas tem que haver uma transformação.
Tinha um pastor amigo meu, quando ele estava na lei, ele era muito duro. Ele era um carrasco. Depois as pessoas conheceram ele na graça e disseram assim: puxa, quem te viu e quem te vê. Amém, igreja? Houve uma transformação, não houve? Amém? Então nós temos que ser transformados de glória em glória. E ter cuidado para não retroceder. Porque pode chegar um certo momento em que nosso coração é provado, em que nós não vigiamos, e a gente pode decair da fé e retroceder, igreja. Mas eu declaro você seguindo em frente. Diga: eu recebo essa palavra. Eu e você. Por isso que eu falei aqui no início que nós devemos às vezes fazer uma reflexão, devemos fazer uma análise, analisar como estamos. Glória a Deus, igreja. Como você está? Como está você? Você tem que fazer essa avaliação, esse exame de consciência, sem entrar em condenação. Amém, igreja? Se você, qualquer coisa é motivo para você deixar de congregar. Por que você não foi para a igreja hoje? Ah, porque eu estava com calo no pé. Jesus estava com calo no pé quando ele foi para a cruz? Não, ele estava com uma coroa de espinho, ele estava com chibatadas nas costas, ele estava com uma cusparada na cara, no rosto. Amém, igreja? Amém. Ele estava ali com muitas dores, estava carregando uma cruz. Glória a Deus, igreja. Foi humilhado publicamente, né? Mas tudo isso aí, na verdade, ele estava triunfando na cruz. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Ele estava triunfando na cruz. Amém? Amém. E aqui, Ananias ficou desconfiado, porque ele achou que Paulo ou Saulo de Tarso não estava convertido, mas Paulo estava orando. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Mas Ananias, quando foi enviado pelo Senhor, era para Ananias questionar? Não. Mas a carne sempre questiona. É ou não é verdade? Ô carninha danada essa que nós temos. Não é verdade, igreja? Deus quer que você desista ou você siga em frente? Por que muitos desistem? Né? Porque não aguentaram, né? Mas quem vai te dar força para seguir em frente? Deus. Graças a Deus, igreja. Pastor, mas eu sou fraco. Ele te faz forte. Quando sou fraco, aí que eu sou forte. Diga glória a Deus. Amém? E ali, o Senhor disse para ele, versículo 15, mas o Senhor lhe disse, o Senhor disse para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Diga glória a Deus. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas. As escamas já caíram dos seus olhos? Pastor, eu não jejuo mais, eu não faço mais batismo nas águas, eu não faço mais, não tomo mais a tal da Santa Ceia, eu creio que não tem diabo na minha vida. Amém. Graças a Deus por isso. Amém? Porém, e o resto? Amém, igreja? Você está transformado? Você é uma nova criatura? Você, como está tratando os irmãos? Como está você na graça? As pessoas estão vendo você na graça e estão vendo diferença em você? Declaro que sim. Diga glória a Deus. Amém? É, pastor, não vendo diferença mesmo. Estão dizendo para mim que eu estou acomodado, que na lei eu fazia coisa pra caramba e na graça eu estou paradão. Eu declaro você na graça fazendo mais do que o que você fazia na lei. Diga: eu recebo essa palavra. Declaro as escamas caindo dos seus olhos. E tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado.
E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando